Graça e paz, queridos e queridas. Amém. Que bom que nós estamos na casa do Senhor. Queremos saudar todos os irmãos que estão aqui presencialmente, como também saudar os amados irmãos, amigos que estarão também participando desse culto em outro momento, através das redes sociais da igreja. Sejam todos bem-vindos e nós estamos na casa do Senhor. Viemos para adorar o seu santo nome, para colocar no altar dele aquilo que ele é digno, que ele é merecedor e que nós somos devedores. Devedores da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, devedores de do ar que respiramos. Todos os dias nós amanhecemos devendo ao Senhor, devendo pelo dia de ontem e devendo pelo novo dia. E através da sua graça misericordiosa, ele nos sustenta e nos dá a oportunidade de adorá-lo na beleza de sua santidade. Que nós possamos aproveitar esse momento que foi reservado por ele para nós. Por isso que aproveitemos de forma completa e total a graça do Senhor, estar na sua presença, se deleitar na sua palavra, entoar cânticos de louvor ao seu santo nome, nos render diante dele para a honra e glória do nome dele. Portanto, vamos nesse momento falar com o nosso Deus em oração, agradecendo porque chegamos aqui. Aqui estamos na presença dele e ele nos deu essa oportunidade. O dia hoje foi um dia belíssimo, tranquilo. Se você por algum motivo passou por alguma situação que na sua concepção foi uma situação indesejável, mas coloque diante do Senhor, porque o Senhor irá derramar sobre você todas as bênçãos necessárias para que você possa caminhar nessa jornada de serviço, nessa jornada de adoração e de reconhecimento da soberania de Deus em nossas vidas. Vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Pedir ao irmão Paulo que faça essa oração gratulatória ao Senhor. Vamos colocar em pé, queridos, e fazer a leitura bíblica que estará no Data Show, com a letrinha agora melhor, para que todos possam ter uma visão melhor. Salmo 144. Eu irei ler os ímpares e os irmãos, os pares em uma só voz. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que os estimes? O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa
ó Senhor, os teus céus, e desce, toca os montes e fumegará. Livra os teus raios e dissipa-os. Envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. Cuja boca fala vaidade, e a sua mão direita é a destra de falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com saltério e instrumento de 10 cordas, te cantarei louvores. A ti que dás a salvação aos reis, e que livras a Davi, teu servo, da espada maligna. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e a sua mão direita é a destra de iniquidade. Para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à moda de palácio. Para que as nossas despesas se encham de todo o provimento, para que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares nas nossas ruas. Para que os nossos bois sejam fortes não haja nem assaltos, nem saídas, nem gritos nas nossas ruas. Bem-aventurado o povo a qual assim acontece. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Vamos todos recitar esse último versículo? Todos? Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com o hino do HCC número 2.
momento de intercessão. Mas antes da intercessão, nós vamos louvar a Deus com uma música, né? Nessa música ela diz assim que a mensagem é assim: nunca pare de estar lutando, orando, vivenciando a graça do Senhor. Quando a gente fala em intercessão, a gente fala da nossa preocupação com o próximo. Porque a intercessão é: eu vou orar por mim. Isso é minha devocional, minha oração, minha súplica ao Senhor. Mas como igreja, como crente, como aquele que falamos e asseveramos que somos discípulos do Senhor Jesus, nós precisamos nos preocupar com as pessoas, sentir as suas necessidades, sentir as suas, os seus sonhos, né? Perceber as suas lutas. Porque muitas vezes é fácil chegarmos assim e dizer: olha, se fosse eu fazia dessa forma. Mas nós bem sabemos que cada um de nós somos indivíduos, somos pessoas, somos seres humanos diferentes uns dos outros. Mesmo com a carga familiar, né? Mesmo com a herança ou o legado familiar, nós somos diferentes. Por isso que, como igreja, precisamos interceder, orar, clamar ao Senhor por aqueles que, nesse exato momento, se não aqui no Amapá, se não aqui no Brasil, mas nesse momento, em algum lugar do planeta Terra, tem alguém precisando do bálsamo do Senhor sobre sua vida. E quem provoca isso? Quem clama por isso? Quem suplica para que Deus derrame essa graça sobre a humanidade? A igreja. E a igreja somos nós. Cada um de nós aqui somos a igreja do Senhor Jesus. Louvemos ao Senhor. Enquanto o louvor estiver sendo cultuado, lembre de alguém que precisa da sua oração.
Estaremos pedindo ao
pela, como é que eu posso dizer assim, pelo retorno, pela volta, né? Pela reconciliação, porque tem muitos servos do Senhor perdidos por aí e que precisam ser encontrados e precisam retornar à casa do Pai. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de infinita graça, bondade e misericórdia, nesse momento aqui, a tua igreja, denominada Igreja Batista da Vitória, se reúne em tua presença. Levantamos as nossas mãos e as nossas vozes em clamor, pedindo ao Senhor que neste momento visite todos aqueles que precisam nesta hora sentirem a tua presença, sentirem a tua companhia, usufruírem da tua graça e do teu amor. Os que estão enfermos, ó Senhor, restabelece-os para a honra e glória do teu santo nome. Que cada cura seja uma gratidão, que cada cura seja um louvor, que cada cura seja um momento de adoração, que cada cura seja um momento de exaltação ao teu santo nome. Visita, Pai, os enfermos, aqueles que nós conhecemos, aqueles que precisam continuamente da tua graça, Senhor, irmão José, Senhor. Restabelece, dá a ela, Senhor Deus, a certeza de que em meio às suas lutas físicas, o Senhor está com ela. Restabelece, fortalece também o Sérgio e Zilda, que cuida de sua mãe com tanta intencionalidade. Também visita, Senhor Deus, a irmã Nogueira, as suas limitações, a irmã Joana, Senhor Deus, também as suas limitações, as suas lutas, tu conheces e sabes. Visita também, Senhor Deus, o Arthur, naquele processo, Senhor Deus, de tratamento, porque somente o Senhor é que pode dar a cura e o restabelecimento total. Sei como José, nas suas limitações, a Bergman também, as suas deficiências, Senhor Deus, cuida, supre as necessidades. Sei com aqueles que neste momento nós nem lembramos o nome, mas o Senhor é Deus, conhece a cada um, sabe de cada um, visita-os, estabelece, conforta e consola aqueles que choram pela perda do ente querido, consola e conforta aqueles que tiveram uma perda, seja de entes, seja de bem, seja o que for, Senhor, mas que passaram por dificuldades, que o Senhor possa, nesse momento, mostrar que está com cada deles. Visita os enfermos que estão hospitalizados, os que estão nas enfermarias, os que estão sem acompanhante, ser, ó Senhor, a companhia deles nesse momento. Pedimos também por aqueles que estão passando neste momento por um procedimento cirúrgico, que os instrumentos desta sala de cirurgia, que estão nas mãos dos médicos, dos instrumentistas e auxiliares, sejam direcionados e conduzidos pelas tuas mãos, Senhor. Que haja êxito, que prospere a cirurgia, e que haja recuperação para a honra e glória
do teu santo nome. Também, Pai, te pedimos pela vida daqueles que caminham para cima e para baixo, nas ruas, nas avenidas, nas rodovias, sem destino, abandonados pela família ou que abandonaram a família, que sejam encontrados, que sejam restaurados, que sejam acolhidos, que sejam abraçados com compaixão e graça, e sintam-se novamente inseridos na família. Talvez até aqueles que te serviam, Senhor, que eles possam voltar e se sentirem inseridos no corpo do teu Santo Filho Jesus, a tua igreja. Derrama a tua graça, Pai. Visita os corações. Fala. Faz com que entendam. Faz com que reconheçam. Faz com que se submetam à tua palavra. Também te pedimos ao Senhor, pelas autoridades do nosso país, do nosso estado e do nosso município. Seja com o presidente da República, seus auxiliares, com o governador, seus auxiliares, com o prefeito, seus auxiliares, para que possam cumprir a missão para a qual foram eleitos, com dedicação, com seriedade, com equidade e com visão ao próximo e aos menos favorecidos. Derrama a tua graça sobre todas as autoridades, civis e militares, para que possam cumprir os seus papéis adequadamente. Atende, ó Pai, a nossa prece, a nossa súplica, a nossa oração, porque fazemos confiando nas tuas promessas, fazemos confiando naquilo que a tua palavra estabelece para nós que cremos. Os fazemos, ó Senhor, no nome do teu Santo Filho Jesus, aquele que reina sobre nossas vidas, aquele que reina sobre tudo e sobre todos, agora, hoje e eternamente. Amém. O momento de intercessão é um dos momentos mais sérios e mais que eu posso até enumerar dizer isso, dos momentos mais importantes da ação da igreja do Senhor Jesus. Se você adorar Deus, adorar é assim, ler a palavra, tudo, mas a oração é o exercício prático do ministério para o qual nós somos chamados. Lembra lá do que está em Coríntios? Que fomos por Ele reconciliados e Ele nos deu o ministério da reconciliação. E esse ministério da reconciliação se faz intercedendo, orando, porque muitas vezes a palavra ela não é digerida adequadamente, mas a oração ela penetra no profundo, no mais profundo do ser humano. Então, quando a igreja ora, isso não é, como é que diz assim, uma ação populista, pentecostalizada, né? Mas é verdade, quando a igreja ora, o inferno estremece, porque o inferno sabe que ele é abalado pelo poder da igreja, e o poder da igreja não está nas estruturas dos seus templos, o poder da igreja não está nos designs, né, dos seus tabernáculos, não está na potência do seu som, né, do seu serviço de som.
O poder da igreja está na oração. Está na oração. Ah, mas eu já leio muita Bíblia, mas a oração precisa ser exercício prático da vida do cristão. Não é só aquela oração da sua devocional, que até tem muitos que nem fazem, mas é a oração intercessória, orando pelo próximo, orando pelas necessidades, não sobrepujando as dificuldades, não sobrepujando as necessidades de ninguém, mas suplicando a Deus por ele, chorando para que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, alcance. Porque somente a oração é que faz Deus levantar do seu trono para agir em resposta do seu Filho Jesus. Por isso que eu sempre digo, toda oração, não conclua nenhuma oração, porque até eu digo você, sem medo de errar, pode pesquisar aí. Nenhuma oração terá sentido se não for em nome de Jesus. Porque é mandamento. Tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, quem disse isso? Quem foi que disse isso? Jesus. Se ele disse isso, é porque é no nome dele. No nome de Jesus. Ah, mas só não tem qual tipo de oração? Qualquer oração. Porque nós só fazemos oração suplicando a Deus. E tudo que nós fazemos suplicando, seja de gratidão, seja pedido, seja o que for, adorando, tudo que fazemos é em nome de Jesus. Porque em si só nós não temos competência. Por isso precisamos da chancelaria de Jesus. E ele, tudo quanto pedidos ao Pai em meu nome. Tudo. Estou pedindo em nome de Jesus. Estou suplicando em nome de Jesus. Estou pedindo cura em nome de Jesus. Estou agradecendo uma bênção em nome de Jesus. Estou pedindo uma bênção em nome de Jesus. Tudo é em nome dele. Porque a própria Bíblia diz o quê? Que todo o poder lhe foi dado aonde? No céu e na terra. Esse poder foi dado a quem? A Jesus. Então, meu querido, minha querida, lembre sempre disso. As suas orações, interceda. Os irmãos que fizeram tal pedido, está lá, vai seguindo aquele negócio lá, vai seguindo e vai ver compaixão e graça. Precisamos ter isso, essa intencionalidade de estarmos orando uns pelos outros e orando pela sociedade, orando pelo município, pelo país, pelo mundo. O mundo jaz no maligno, cheio de guerra, cheio de todo o mundo, mas somente um, que é soberano sobre todos, Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus mais uma vez? Do HCC. Vamos colocar em pé?
quero convidar os amados a abrirem as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 12, como disse o comandante meu, capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura dos 2 versículos que eu fiz só a parte C e a parte A do 2, mas vamos ler os 2 versículos completos, tá certo? Eu tinha feito só uma separação da parte C do versículo 1 e da parte A do versículo 2, mas nós vamos ler completo, que diz assim. Eu vou ler a primeira vez, depois o 2, todos os irmãos irão ler, mas eu vou ler o 2 primeiro. Diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Vamos todos o versículo 2. Vamos lá? Olhando que o Senhor aplique a sua porção lida em nossos corações. Com o recorte que eu tinha feito, o texto ficava mais ou menos assim: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Que é a parte C do 1 e a parte A do 2. Todos nós temos uma carreira, todos nós temos um objetivo, todos, independentemente de nossas situações, de nossos pensamentos, de nossas ideias, todos nós temos uma carreira, temos um objetivo a ser alcançado. O escritor do livro de Hebreus refere-se à nossa vida espiritual. Ainda que tenhamos lucro quando olhamos para o Senhor, Salomão disse uma coisa interessante: reconhece o Senhor em teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer o Senhor. Os irmãos viram que se
prestar atenção, vai ver que cada culto a gente tem uma temática que vai soltando ela e vai caminhando por ela. E a temática de hoje que nós estamos é Jesus, Jesus, somente Jesus. Me lembro de um cantor gospel antigo, não acredito que já deve estar na glória, mas ele fez um hino, até que uma letra de um hino, que o pessoal até na época começaram a fazer brincadeiras, zombarias com esse hino, porque ele passava aproximadamente quase de 5 a 10 minutos cantando só isso. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, sempre Jesus, é Jesus, e que isso? Nessa melodia. Serviu para alguns brincarem, mas na verdade, a letra deste hino, ou seja, a forma que ele montou este hino, era justamente para deixar claro, sem dúvida, sem falha, sem nenhuma, eu não estou entendendo, sem nenhuma falta de entendimento, que todas as coisas em nossas vidas, elas são concernentes através da pessoa do Senhor Jesus. Por isso que todos nós na nossa carreira precisamos reconhecer o Senhor em nossos caminhos, para que Ele endireite as nossas vidas. Todos os seres humanos têm tendência a ir para onde estão olhando, até onde está seguindo a ponta do nariz. Porque todos os seres humanos querem escolher viver segundo os seus conceitos, segundo as suas ideias, segundo os seus caprichos, segundo os seus pensamentos, seguindo a direção da ponta do seu nariz. Por isso que quando pensamos nisso, que todo mundo tem a tendência de seguir para onde está olhando, entendemos que se faz necessário olhar para um determinado local ou para uma determinada pessoa. E a palavra nos exorta, nos orienta a olharmos para Cristo, porque somente Cristo é que pode transformar o homem, somente Cristo é que pode dar ao homem as respostas que ele precisa para o preenchimento do vazio, do vácuo, da solidão de sua vida, ou até da ilusão da sua vida. Porque muitos se iludem achando que são felizes, que são vitoriosos, segundo as suas próprias circunstâncias, e esquecem que precisam direcionar o seu olhar para aquele, como a própria palavra diz, autor e consumador da nossa fé. Nós podemos dizer a hora que queremos dizer que somos donos dos nossos narizes. Na ideia biológica até que parece que somos. Mas quando se interessa a questão da vida em si, o homem ele não tem um direcionamento total na sua vida. E quando ele tenta regular a sua vida pelas suas ideias, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, ele começa a destoar da realidade para a qual Deus criou a cada ser humano. Porque cada um de nós fomos criados com um propósito, criados para a glória do nome do nosso Deus, para vivermos, para enfatizarmos a ação desse Deus em nossa vida, e para muito mais do que isso, para através do nosso olhar, para através do nosso direcionamento na pessoa do Senhor Jesus, possamos conduzir outros para que venham, para que caminhem na direção do grande Redentor que é o Senhor Jesus. Mas nós podemos fazer uma pergunta: pode um cego guiar outro cego? Haverá muitas dificuldades. Quando o escritor disse, olhando para Jesus, ele estava apresentando Jesus como padrão a ser
nós, seres humanos, temos uma tendência. Temos uma tendência de seguir os padrões dos nossos pais. Temos a tendência de seguir o legado dos nossos pais. Mas por incrível que pareça, a palavra diz que muitas vezes o legado dos nossos pais desvirtua os nossos caminhos. Por isso que Hebreus diz, olhando para Jesus, porque quando nós olhamos para Jesus, irmãos, nós não olhamos para a circunstância. Não estou dizendo que não enfrentaremos problemas, mas quando nós olhamos para Jesus, não olhamos para as circunstâncias, como está lá em Coríntios, não olhe as circunstâncias. E até como eu lembro da música, não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Porque é o amor de Deus que materializa em nossos corações o desejo de olharmos na direção do nosso Senhor Jesus. O filho pródigo, em toda aquela narrativa de requerer a herança, hoje em dia está diferente, não. Tem muitos herdeiros aí que já estão requerendo, não esperando nem os pais falecerem, já estão requerendo, já estão pedindo o que é meu, essa linguagem bem bonita. Eu só estou pedindo o que é meu. Mas o filho pródigo, quando pediu o que era dele, foi embora, direcionou a sua vida ao destino que ele tinha escolhido, e depois de receber as lambanças do mundo, entendo eu que ele deve ter olhado para a direção de onde ele veio, da casa que ele veio. Porque o filho pródigo, quando olhou para a casa do seu pai, a sua atitude mudou. Por isso que ele disse, levantar-me-ei, irei com meu pai e direi, pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas lá onde ele estava, lá comendo as alfarrobas dos porcos, ele olhou para a sua casa. Ele visualizou na sua mente, porque nós, seres humanos, temos essa capacidade. Por isso que ele disse, muitos trabalhadores do meu pai estão lá, vivendo as regalias, e eu aqui comendo o que sobra desses porcos. O que mudou a atitude do filho pródigo? O olhar para a casa. Olhos fechados, bênçãos perdidas. É sério isso? Olhos fechados, bênçãos perdidas. O salmista diz assim: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, porque os olhos vendados não se enxergam nada. Olhando para Cristo, porque Jesus muda a nossa visão de Deus. Através de Jesus, Deus não está distante. Através de Jesus, Deus está próximo de cada um de nós. Na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 8, nós lemos: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E quando nós olhamos através de Jesus, enxergamos o amor de Deus. Por isso eu falei, adquirimos uma nova visão de Deus e vemos que Deus é amor, e não uma ideia de amor e
Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 5, no verso 8, ele diz: Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque quando olhamos para Deus através da visão de Jesus, nós enxergamos esse amor. Que Ele me amou a cada um de nós, mesmo sendo quem nós somos. Olhando para Jesus, vemos nossa fraqueza. O grande problema do ser humano é a síndrome do adolescente. Já notou que adolescente sabe de tudo? Você vai dar uma orientação, ele nunca viu aquilo. Olha você, eu sei, ele já sabe. Ele sabe de tudo. Tem gente que chegou aos 70 e tantos anos, não sabe nada ainda. E tem adolescente que já sabe de tudo. O pai vai dar orientação, a mãe vai dar orientação. Ah, já sei, isso eu já sei. Olhando para Jesus, nós enxergamos as nossas fraquezas. Olhando para Jesus, nós vamos ver o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos falhos, o quanto nós necessitamos da graça e da misericórdia do Senhor. Quando nós olhamos para Jesus, nós veremos a nossa natureza pecaminosa e perdida. Porque nós não estaremos olhando para os nossos conselhos. Ah, eu sei, eu consigo, pode deixar comigo, eu resolvo, eu faço isso, eu faço aquilo. Isaías 45, 22 diz assim: Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Coloca esse versículo aí, por favor, para nós lermos. Isaías 45, 22. Ao olharmos para Ele, para Deus, ao olharmos para Jesus, veremos que o Senhor pode libertar o homem desse estado tão desesperador que o homem vive em pleno século XXI. Sempre na necessidade, sempre na busca. Olhando para Jesus também, veremos que só há uma oportunidade para o homem, como o apóstolo Pedro disse: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E nós precisamos, queridos, ter essa visualização. O escritor de Hebreus disse: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Para quem você está olhando? Essa é a nossa pergunta. Para quem você está olhando? Aonde está direcionado o seu olhar? Para os seus sonhos? Para os seus projetos? Para as suas conquistas? Para onde você está olhando? O que está em primeiro lugar na sua vida? O que está em primeiro lugar na sua vida vai ser definido por essa resposta. Para onde você está olhando? Tem muitas pessoas olhando para o sucesso. Tem muitas pessoas olhando para as conquistas. E você poderia olhar para isso tudo olhando para Jesus. Porque
Uma faca foi feita para o indivíduo poder cortar carne, verdura, mas tem gente usando para cortar outras pessoas. A faca não deixa de ser faca, o problema é o uso dela. É como bênção. Tem muita gente transformando bênção em maldição. Tem muita gente colocando os seus sonhos em primeiro lugar. Tem muita gente colocando o seu trabalho em primeiro lugar, os seus estudos em primeiro lugar, quando na verdade todas as coisas do céu acrescentadas. Todas as coisas. Eu acho interessante que hoje as pessoas conseguem deslocar o seu olhar com facilidade. Tem muita gente, como eu falei, transformando o seu trabalho em maldição. Tem gente que passou tanto tempo orando, pedindo, suplicando por uma porta de emprego, como chegou. Aí ele pegou essa bênção e transformou em maldição. Eu fiz isso, passei, consegui conquistar, estudei e tal. Transformou isso numa maldição. Porque, irmão, você pode até não acreditar, pode até não aceitar, porque todos nós somos livres para aceitar ou não aceitar. Mas tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar não é bênção. Ainda que você use por da má vontade, não tem problema, por isso que Deus não está fazendo um pouquinho de ninguém, não. Ele não está com essa preocupação. Lembra aquela palavra que Jesus disse a Felipe? Quando Felipe perguntou para Jesus assim: ó Senhor, mostra, diz-me mais que eu nasci desse Felipe. Há tanto tempo que tu estás comigo e está perguntando para onde eu vou, Felipe. Presta atenção, né? Se Jesus fosse o jovem do tempo, agora assim, me dá uma palavra. Não é a mesma coisa com as coisas, irmãos. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Calma isso. O que é demais coisas? Eu entendo na minha consciência, reino de Deus. Acima do reino de Deus, só Deus. Abaixo do reino de Deus está trabalho, está estudo, né? Está todas outras coisas que não são problemas. O problema é que essas coisas não estão depois, estão na frente. O seu trabalho te dá o sustento, mas ele não é primeiro. Primeiro é o reino de Deus. Os seus estudos te dá cátedra para conquista, mas não é primeiro. Primeiro é o reino de Deus. As suas conquistas podem até melhorar a tua vida financeira e da tua família, mas não é primeiro. Primeiro é o reino de Deus. Muitos não querem isso porque a aquilo que eu digo: para onde estou olhando? Vamos ler o texto? Vamos lá? Isaías 45:2 para todos. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim. Tem muita gente olhando para os seus estudos, tem muita gente olhando para o seu trabalho, olhando para as suas conquistas, olhando para os seus projetos. Não é para mim. Me mostre na Bíblia, desafio, quem
e teve prejuízo. Até mesmo aquele que pisaram na bola não tiveram. Certo? Quando o povo clamou, gritou, se esperneou, chorou, pedindo libertação, Deus levantou Moisés, tirou o povo do Egito, deu um ensino, ensinou aos egípcios que os deuses dele não tinham valor nenhum. E quando sai para o deserto, a caminho da jornada para Canaã, ali ia hebreus, egípcios, ia muitas nações ali seguindo, porque começaram a crer no Deus de Israel. E quando começaram a fazer as primeiras reclamações, o que é que Deus disse para eles? Moisés diz ao povo que se este povo for o meu povo, eu serei o Deus dele. Deus quer que você olhe para ele, que você visualize, repetindo, o filho pródigo, quando olhou para a casa do seu pai, tomou a decisão mais correta da sua vida: voltar para lá. É preciso olhar. Como diz aqui o texto, vou ler o texto no recorte que eu fiz aqui. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O hino oficial, cantamos no hino, se não me engano, o hino oficial da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil diz: olhando para Cristo, grande autor. Prossigo, pois avisto, soberano galante. Olhando, vai ter luta, vai ter. A Bíblia diz, a Jesus disse: olha, não tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Colocar o rei no meu lugar não é vir a igreja, não é vir o templo. Porque vir ao templo é consequência de um adorador. Em primeiro lugar, o reino de Deus, em todos os aspectos, em todos os momentos. Porque quando você não fica subordinado ao reino de Deus, você está subordinado aos homens. O reino é pleno e é eterno. Os homens são passageiros. Todos são passageiros. Tudo é passageiro. Tudo é. O Senhor Jesus, porque passará o céu e a terra, mas a palavra dele não passará. Para quem você está olhando? Para quem ou para onde você está olhando? Eu não queria falar esse texto, mas eu vou falar. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que põe a mão no arado, eu gosto desse texto bem mais. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, quem pode completar? Quem? Não é digno de mim. Olha esse texto. Agora veja só, eu gosto de Bíblia para ler assim. Quando eu tirei a Bíblia com sono, agora não observou nada. A Bíblia para ler assim. Olha o que diz o texto, Paulo. Veja o início e o que finaliza.
Aquele que põe a mão no arado, a mão no arado é pegar. Aí o texto diz: e olha para trás, não é digno de mim. Ó, a minha mão aqui. Eu estou pegando o arado ainda, irmãozinho. Mas a Bíblia não está louca. A palavra diz: aquele que põe a mão no arado e solta o arado não é digno de mim. Está dizendo que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Veja que é mais complexo ainda. Ah, mas eu não soltei o arado, mas olhou para trás. Mas olhou para trás. O filho pródigo fez o quê? Soltou o arado. E largou tudo. Mas depois olhou para a casa do pai. Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto. Essa versão que serve é apto para o bebê. Aptidão. Eu fiz uma briga com essa palavra, aptidão. Fiz um rebuliço quando eu fui me alistar. Eu queria servir. Aí fiz aquele negócio todo, teve aquele processo todo. Quando está todo mundo assim, chegou de 7 da manhã no quartel, já era quase 8 da noite, gente de sol. Aí chega um cara e diz assim: eu vou chamar aqui os irmãos, quem eu chamar, vai para ali. Quem eu não chamar, está dispensado porque não é apto. Aí começou, chamando, e eu ficando. E chamou, e ficou no carro. Aí o carro falou assim: vocês aqui podem pegar a coisa de vocês e ir embora. Aí todo mundo foi, eu fiquei. Aí eu falei assim: você também? Eu disse: não. Disse: não aceito isso aí. É só aceito aqui. Eu sou água. Eu não tenho medo, não tenho nada. Não, você. Aí quem é militar sabe que o pessoal não gosta de fazer brincadeiras sérias com as pessoas assim. Aí ele disse: peraí, põe lá dentro. Aí, quando a fé veio o major, que era o médico. Aí, não, veio o primeiro tenente. O que foi? Não, que esse rapaz aí está dizendo que o major errou. Aí disse: vem cá, moço. Aí chegou, entrei na sala lá, o médico que era o médico. Aí quando eu chego lá na sala, ele disse: então quer dizer que você fez o curso de medicina onde? Aí eu disse: eu não fiz curso de medicina no caminho. Agora que essa resposta está errada. Você está dizendo que eu errei? Se você que errou, mas que eu sou apto. Aí eu disse: cadê a ficha dele? Aí pegaram a ficha minha, vou pegar a minha ficha. A minha ficha tinha caído no outro montante, ou seja, estava lá, apto. Mas como caiu, aí meu nome não foi para a relação. Aí vamos ficar. Olha, mas o bicho é bom demais. E a ficha dele pegou lá. Aí começaram a tirar brincadeira com a minha cara, tudo. Vai lá. Essa palavra aptidão é séria. Você não é apto. É uma desclassificação. Você está sendo desclassificado, inapto. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Para onde você pode? Quem olha para trás não é apto. E não importa quais são as razões, não é apto.
Então, meu querido e minha querida, coloque no seu coração isso. Só Jesus, somente Jesus, que você deve direcionar o seu olhar. E como está em Hebreus, no texto que nós lemos, Hebreus 12, 1 e 2. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Que Ele nos abençoe. Amém. Que o nosso olhar esteja direcionado para Ele. Não importa as ondas turvas, nem suas alturas, porque não é o barco que vai te capacitar para vencer a tempestade, mas é quem está com você no barco é que vai dar garantia para você. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos louvar a nosso Deus. Cântico da colheita. Enquanto estivermos louvando o Senhor por esse cântico, os irmãos que trouxeram os dízimos e ofertas que pertencem à casa do Senhor poderão depositar no gasofilácio. Vamos colocar em pé? Hoje o Paulo está sozinho, estou de pé. Vamos reclamar, né? Vamos reclamar, as Marlene, eles estão trabalhando fora de lá para cá. Uma Marlene viajou hoje para Tatarugalzinho, lá depois de estivar Breu, Frechal. Agora Frechal pertence a Tatarugalzinho ou a Pracuba? Vocês que são daqui. Ei, mano. Frechal pertence a Cracuúba ou a Tatarugalzinho? Já é uma palhinha? Poxa. Olha, bem distante da Amapá. Que interessante, né? Tão pertinho de Tatarugalzinho. De Itaobal pertence a Tatarugalzinho. Vamos louvar ao nosso Deus. Sobre a promessa de um dia colher o fruto que
pelos dízimos e ofertas colocados no altar do Senhor, eu vou pedir à irmã Algarina que faça essa oração gratulatória ao Senhor nesse momento. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e toda sorte de bênçãos celestiais do seu Espírito sejam derramadas sobre a vida dos teus filhos e filhas espalhados na face da terra, agora, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Queridos, nós estamos concluindo o culto, mas antes de concluirmos, vamos sentar. Nós vamos louvar o nosso Deus com o hino 423, encerrando o culto com gratidão. No ensaio que fizemos aqui no dia do encontro das mulheres, dividimos em 3, mas hoje nós vamos somente dividir em 2 partes, tá? Vamos pegar para nós encerrar, depois os irmãos sentam e fazem as suas orações silenciosas. Vamos lá. Muito bem. Irmãos, os irmãos que estão aqui desse meu lado esquerdo, tá? Vão cantar com mel, tá certo? E os irmãos aqui do meu lado direito vão cantar comigo, tá certo? E vocês aí não esqueçam a gente, canta lá com mel, tá bom? E aqui ninguém se preocupe, tá lá. Vamos cantar juntos aqui, fazer esse momento de gratidão. Vamos lá? Agradeço a Ti, Senhor. Sim.
boa semana na presença do Senhor.